Professor Albino Carlos, técnica vocal. O coro é o mais antigo entre os grandes agentes sonoros coletivos. Por definição, canto coral é o canto que é entoado sincronicamente por várias vozes. O termo coral provém do grego choros, que é uma das manifestações musicais mais antigas que se tem referência na história da humanidade, onde adultos e crianças se reuniam para cantar em uníssono e dançar ritmicamente. Antigos documentos do Egito e Mesopotâmia revelam-nos a existência de uma prática coral ligada aos cultos religiosos e às danças sagradas. O termo choros possui um sentido bastante amplo e, com o decorrer da história, passou por diversos significados. Em sua origem grega, choros representavam um conjunto de aspectos que, somados, iam ao encontro do ideal do antigo drama grego de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. O conjunto consistia em poesia, canto e dança. O cristianismo antigo o adotou com outros sentidos, passando para o termo latino chorus, que significava o grupo da comunidade que canta, ou a ábside, recinto poligonal em que termina o coro da igreja, também conhecido como arco ou abóboda, junto ao altar, separada da comunidade pelas cancelas, e mais tarde também foi denominado o lugar onde se coloca o órgão. A partir da fuga do povo hebreu, acredita-se que em torno de 1400 anos antes de Cristo, você vai ver isso lá em Êxodo 32, 17 e 18, vemos o povo cantando coros. Não vamos entrar no mérito do que o povo cantava, mas podemos considerar aquela música profana. Acredita-se que na antiguidade o canto coral era realizado apenas em uníssono e oitavas, permanecendo assim na igreja cristã romana. Os cânticos provindos das igrejas judaicas, sírias, gregas, caldeias, romanas e latinas foram recolhidos por Santo Ambrósio no século IV e por São Gregório Magno no século VI e se difundiu por toda parte propagando a doutrina cristã. Somente no século IX apareceram os primeiros indícios de polifonia e contraponto. Porém, esta polifonia religiosa chegou aos corais por volta do século XII, quando os compositores de música sacra começaram a explorar as possibilidades dos coros. O auge da polifonia coral ocorreu durante a segunda metade do século XVI. Todos os grandes compositores da época, como Bing Koaz, Dufay, Isaac Moulton, entre outros, faziam parte da escola franco-flamenga. Estes compositores nasceram da mesma região e tiveram basicamente as mesmas influências, portanto, produziam uma arte polifônica semelhante que predominou durante todo o século. Consequentemente, neste período surgiram os termos utilizados hoje nas classificações dos coros. A melodia, que mantinha a parte principal, chamou-se de tenor, tenere. O acompanhamento ao agudo chamou-se de cantus supremos, que dá origem ao termo soprano. A voz que ficava entre o tenor e o soprano recebeu o nome de contratenor altus ou contralto. E a voz que ficava abaixo do tenor foi chamada de contratenor bassus ou baixo. Nesta época, os coros religiosos eram formados apenas por homens, sendo vetada a participação de mulheres, pois a igreja temia que as mulheres se tornassem um elemento de instigação, sedução e distração. Portanto, as partes agudas eram cantadas por meninos e pelos castrati, ou por homens adultos treinados para cantar falsetes, denominados falsetistas. Algo problemático que ocorria na época era a execução da extensão média, destinada ao que seria hoje a voz contralto. Afinal, esta região era grave demais para ser cantada pelos castrati e falsetistas e agudas demais para serem cantadas por tenores. Após a reforma protestante, o canto coral teve uma grande e rápida propagação através do coral protestante criado por Martinho Lutero. Lutero acreditava que o cantochão gregoriano era muito difícil para ser cantado pelas massas. Assim, com a ajuda de Hupf e Walter, criou um grande repertório de hinos em alemão, adaptando melodias já conhecidas com novas letras e preservando-lhes o caráter popular. Criaram cerca de 35 melodias arranjadas a 3, 4 e 5 vozes. Com isso, em menos de 50 anos, já haviam sido publicados mais de 200 coletâneas para corais.
O coral ultrapassou os limites da liturgia e o canto informal de canções religiosas em grupo foi incentivado, surgindo a partir daí os salmos na França e os hinos na Alemanha. No século XVIII, Bach, Handel escreveram peças a 4 e a mais vozes de grande relevância para o canto coral, que tiveram uma excelente aceitação dos corais amadores da época. Neste período, as mulheres passaram a cantar as partes destinadas aos sopranos e aos contraltos, em substituição aos meninos e castrates. Entendendo o que hoje chamamos de canto coral, formado por cantores considerados líricos, é importante lembrar que ao falar de canto lírico, consideramos que não é o único tipo de canto, havendo também o canto popular. Canto popular é o mais comum, escutado e divulgado em vários shows por muitos países. Já o canto lírico privilegia o trato vocal e uma voz minuciosamente estudada. Levou séculos para se tornar popular entre as pessoas que não eram da igreja ou da nobreza. Originalmente, a voz lírica deve alcançar toda a plateia, mesmo acompanhada por uma orquestra sinfônica, sem usar microfone. Hoje, basicamente, em nossos corais normalmente temos 4 vozes mais conhecidas, com a maioria dos inários e arranjos que considera essas 4 vozes: soprano, contralto, tenor e baixo. Porém, alguns hinos têm arranjos com divisões de coro em 8 vozes ou até mais, considerando solista e congregação. Para isso, devemos levar em consideração a subdivisão e conhecimento das vozes e tessituras, subdivisões e extensões. Mas sobre isso a gente vai falar numa próxima aula, num próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Eu sou Albino e você pode me achar no Instagram como Albino Vocal. Lembre-se, estude, mantenha o seu instrumento, o corpo vocal, que é o seu corpo, saudável. E se você vai cantar numa igreja, é melhor estudar mais ainda para levar o melhor louvor para o nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Um abraço.